O sistema produtivo da bovinocultura vem sendo estudado intensamente com relação ao uso de recursos naturais e principalmente hídricos. Uma pesquisa realizada na Embrapa Pecuária Sudeste obteve informações interessantes e espantosas sobre essa questão. O estudo pode ajudar o setor na proposição de boas práticas na fazenda e ser útil a governos e instituições privadas no sentido de apoiar projetos para melhorar a imagem ambiental junto ao mercado nacional e internacional. Bom dia, Cairo! Isso mesmo, Márcia, e agora estamos conversando aqui com o Júlio, direto lá de São Carlos, aqui no interior de São Paulo. A gente agradece aqui pela disponibilidade aqui em participar do nosso programa, para a gente falar um pouco aí sobre a importância da água, né, principalmente aí para o trato dos bovinos. Hoje, vocês aí da Embrapa, Júlio, apresentaram esse projeto aí de pesquisa da pegada hídrica na pecuária. Eu queria que você explicasse um pouco para todos que estão nos assistindo aqui, o que foi esse estudo. Quando a gente fala em pegada hídrica, nada mais é do que o cálculo de um indicador de eficiência, que a gente calcula a relação, né, de litros de água por quilo de carne produzida ou de leite produzido. E um estudo mais recente que nós acabamos agora de divulgar, nós fizemos esse cálculo considerando um sistema de produção de bovinos de corte, animais Nelore, desde o nascimento, num sistema de cria e recria a pasto e terminação em confinamento. Não existia esse tipo de informação disponível hoje para o mundo tropical e mais especificamente para condições brasileiras. Tá? Existem vários números aí publicados, mas todos eles para outras realidades produtivas, que muitas vezes não pode ser aplicado para nós aqui. E no final desse estudo, o que vocês identificaram aí no consumo de água pelos rebanhos? Geralmente esses estudos fazem uma média, né, do rebanho, que é alvo de estudo ali. E nós, por uma condição particular que nós temos aqui na Embrapa Pecuária Sudeste, principalmente no confinamento, que nós temos um confinamento totalmente instrumentalizado, onde nós medimos individualmente o consumo de água e de ração pelos animais, isso nos proporciona fazer isso de forma individual. Porque nós sabemos que mesmo para o mesmo sistema de produção, animais de mesma genética, existe uma variabilidade, porque nós estamos falando de indivíduos, e cada um tem as suas particularidades. E o que nós constatamos, ao final, considerando o que seria uma pegada hídrica média, para o animal que teve a maior pegada hídrica, uma diferença de até 7.000 litros de água por quilo de carcaça. Tá? Então, vocês podem observar o quanto a individualidade ela está presente. E como isso se reflete na prática para o produtor, né? Então, vamos dizer que tem um produtor lá, ele tem um sistema de confinamento, ou de recria pasto e confinamento na terminação, e ele quer calcular. A pergunta que ele sempre se faz: bom, eu tenho água suficiente para manter esse rebanho que eu quero, né? E daí ele tem que calcular quanto esse rebanho necessita de água. Se ele considerar o indivíduo, ele vai ter um dado mais preciso. Não quer dizer que ele não possa fazer isso pela média. Às vezes, a média é o que se tem e não deixa de ser um bom cálculo. Mas se a gente for mais preciso, e hoje se fala tanto em zootecnia de precisão, né, considerar o indivíduo como o fator de decisão, a gente vê que seria bem significativo a gente fazer essa relação quanto de água eu preciso se eu considerar o indivíduo. E qual seria o melhor manejo a ser feito nesse próximo passo, depois dessa identificação? Quando a gente pensa em produção animal, e por onde começar, né, essas boas práticas? Devemos começar pela nutrição, porque existe uma relação direta entre nutrir bem um bovino e dar eficiência hídrica ao produto carne bovina. Então, uma nutrição que ela não está precisa, ou que ela não está considerando a necessidade adequada para os animais, né? Ou você tem ali produtos que você não conhece muito bem o valor nutricional e o balanceamento acaba não sendo o melhor, isso vai reverter negativamente nessa eficiência hídrica. Então, uma boa nutrição reflete positivamente na eficiência hídrica. A nutrição é um grande contribuinte para a eficiência. Claro que existem outras coisas que também contribuem, como, por exemplo, o correto dimensionamento dos bebedouros, ou seja, respeitar o número de animais por bebedouro, servir água em quantidade e qualidade adequada para esses animais.
tudo isso vai refletir positivamente e nós melhorarmos essa eficiência hídrica. E depois de todos esses ajustes, as simulações que vocês fizeram apresentaram economia aí no consumo de água? Nós consideramos os animais abatidos no Brasil no ano de 2018, somente os abatidos vindos de confinamento, não o abate total brasileiro, tá? Porque eram os dados que a gente tinha com a terminação em confinamento. E nós, fazendo essa simulação, nós conseguiríamos chegar, se prezássemos por todas essas boas práticas, né, a uma economia de 23% no consumo de água desses animais abatidos em 2018, se comparássemos a média da pegada com esse cálculo mais preciso, considerando essas boas práticas. E como que o produtor ele pode fazer todo esse processo aí de identificação do consumo de água pelo rebanho bovino dentro da sua fazenda? O primeiro passo para a gente alcançar essa gestão hídrica na fazenda é começar a medir. Começar a medir, e daí essa medida é feita de forma rotineira. A recomendação que nós damos aqui na Embrapa é ao menos você fazer a leitura desses instrumentos uma vez por mês, porque daí você vai ter um conhecimento hídrico da sua propriedade e poder intervir, né, se você achar alguma inconsistência. Infelizmente, ainda não é comum nós encontrarmos na fazenda aquele reloginho chamado de hidrômetro, que tem a função de medir a água, tá? Então, para a gente querer fazer a gestão da água e, consequentemente, dar eficiência hídrica ao nosso produto, nós precisamos começar a medir os nossos consumos nas fazendas, conhecer os fluxos da água dentro da fazenda. Parabéns aí por essa pesquisa, por desenvolverem todo esse trabalho. Parabéns para você e para toda a equipe da Embrapa. Muito obrigado mais uma vez aqui pela sua participação. A gente que agradece o espaço, e a Embrapa Pecuária Sudeste está sempre aberta e à disposição para poder ajudar a todos. Muito obrigado.